Boa noite a todos. Hoje, para dar início à nossa reunião, lerei a lição 62, Devagar, mas sempre, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Uma boa reunião a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, para mais uma reunião. Iniciamos a nossa reunião com a leitura que foi feita pelo Cauê. Eu irei fazer as preces inicial e de encerramento. Após a prece inicial, nós teremos a explanação do Evangelho, que será feita pelo Paulo. É aquele momento de refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Logo após, teremos as vibrações, que serão conduzidas pela Rita. É o momento de doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos aos nossos irmãos mais necessitados. Durante as vibrações, nós teremos a fluidificação das águas. Então, é bom lembrarmos, de deixarmos as nossas águas já preparadas para a fluidificação. Temos aqui o caderno de anotações, para colocar o nome dos nossos entes que precisam de vibrações. E durante as vibrações teremos o passe espiritual coletivo, para aqueles que nos acompanham virtualmente. Aqueles que estão no salão, o passe será aplicado após a prece de encerramento. Então, eu peço agora para que todos fechem os olhos, vamos relaxando o nosso corpo,
deixando os problemas, as preocupações de lado. Vamos unindo os nossos pensamentos, mentalizando Jesus, nos abraçando com sua luz. E nesse momento, possamos encontrar a paz que viemos buscar. Que o amor de Deus abençoe cada coração, toque cada alma neste momento. Que possamos abrir as nossas mentes e corações para teus ensinamentos, Mestre. E que todos nós possamos entender a grandeza de um Deus de amor e de simplicidade. Que assim seja. Que tenhamos todos uma ótima reunião. Muito boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, sempre uma alegria, né, poder estar aqui, estudando com vocês o Evangelho do Cristo. O tema de hoje é o jugo leve, o Consolador Prometido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 1 a 4 e 6. O jugo, no sentido bíblico, é a opressão, são os problemas, as dificuldades, né, e assim por diante. Segundo o Evangelho de João, Jesus nos disse: se me amais, guardai os mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Estão no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Pois bem, vejamos que nessas palavras, né, quais foram as intenções de Jesus? Quis ele nos mostrar que a consolação está na fé no futuro. E que, tendo nós a consciência do porvir e seguindo as leis de Deus, nada temos a temer, pois teremos a certeza de que somos espíritos perfectíveis, em processo de evolução, passando por provas e expiações adequadas e necessárias ao nosso adiantamento. Tal entendimento só é possível nos dias de hoje, porque o Cristo, conforme prometido, nos enviou o Consolador, a terceira revelação, a doutrina espírita, presidida pelo Espírito da Verdade e codificada por Kardec, que nos traz, por seus princípios, conhecimentos que até então eram ininteligíveis, dado o grau de adiantamento da humanidade. Façamos uma breve reflexão sobre os princípios da doutrina espírita, a começar pela existência de Deus. Deus, a inteligência suprema e causa primária de tudo e de todos. Nosso Pai eterno, misericordioso, infinitamente bom e justo. Nós, espíritos imortais, perfectíveis, encarnados em um corpo físico perecível, que nos serve de instrumento na busca da perfeição moral. As sucessivas reencarnações, ou pluralidade das existências, oportunidades concedidas pelo Pai para que seus filhos possam depurar suas falhas e omissões. As muitas moradas da casa do Pai, ou pluralidade dos mundos, inclusive nos fazendo entender que o mundo que habitamos encontra-se no estágio evolutivo das provas e expiações, onde ainda o mal prevalece sobre o bem, mas que, felizmente, caminhamos para um estágio melhor, o da regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. E, finalmente, a comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, que se dá por diversas formas, pela mediunidade, pela prece e até mesmo pelos processos obsessivos.
Feita essa análise, é possível inferir que o Espiritismo nos dá a condição de encontrarmos a fé inabalável no futuro e a consciência de que a verdadeira felicidade não é deste mundo, pois essa só encontraremos no reino de Deus. Quando Jesus diz que o seu jugo é leve, por que ele faz essa afirmação? A leveza do jugo está associada à fé raciocinada. Isso nos é dado pela doutrina espírita, que tem a sua sustentação na tríade filosofia, religião e ciência, onde a filosofia indaga, a religião sublima e a ciência confirma ou explica as leis divinas, de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Jesus nos diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Se atribuirmos a nossa felicidade às coisas efêmeras da nossa existência carnal, torna-se muito difícil, ou quase impossível, aceitarmos os sofrimentos e as adversidades de todas as naturezas. Ou seja, os problemas de saúde, problemas financeiros, as tragédias, né? Ao cumprir a sua promessa de nos enviar um Consolador prometido, Jesus, com o auxílio do Espiritismo, nos retira o véu e descortina muitas verdades que até então eram impossíveis de enxergar e entender. Ele nos faz enxergar que as vicissitudes da vida nada mais são do que oportunidades benditas para o nosso crescimento. Aquilo que antes parecia ou classificávamos como sofrimento, fatalidade, ou até mesmo falta de sorte, hoje entendemos ser necessidades atreladas às nossas provas ou expiações, e que são indispensáveis ao nosso processo evolutivo. Longe de nos transformar em pessoas frias e insensíveis ao sofrimento, seja o nosso próprio ou dos nossos semelhantes, o Espiritismo nos ajuda a nos transformar em seres cuja fé raciocinada traz alento em cima da hora. por entendermos que as dores e perdas da matéria invariavelmente resultam em ganhos espirituais. É claro que a resignação é condição elementar para que nós possamos oferir esses ganhos. Pois se não aceitarmos as adversidades e nos revoltarmos, é sinal de que não estamos realmente tendo fé no porvir. Alegremo-nos, pois sabemos qual é o caminho mais curto para nos aproximarmos do Cristo. E Ele certamente aliviará o peso das nossas aflições. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vamos, então, diante das dificuldades, buscar o equilíbrio junto ao nosso Mestre Jesus e da espiritualidade superior, que não nos desamparam jamais. Lembremos que muito de nós ainda não tem a visão da vida futura trazida pelo Espiritismo. Porém, isso não nos faz melhor do que ninguém. Apenas aumenta a nossa responsabilidade. Seja por não nos permitir mais ficar lamentando as dificuldades e problemas cotidianos, mas principalmente pelo nosso dever de levar a luz aos irmãos que ainda se encontram nas trevas da ignorância. Que cada um de nós possa ter a exata dimensão do peso do seu jugo, a fim de carregá-lo com dignidade e alegria durante essa experiência bendita
que nos foi concedida, de forma que ao final dessa jornada, retornemos ao plano espiritual com a leveza da sensação do dever cumprido. Uma ótima assistência a todos. Boa noite a todos. Agora, mais fortalecidos pelo Evangelho, chegou a hora de doarmos o que há de melhor em nossos corações. Fechando os olhos e unindo nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vibremos luz ao nosso planeta, pela flora, pela fauna, água e ar. Que essa luz muito forte ilumine todas as cavernas, os abismos e as sombras. Pela paz e fraternidade da humanidade, para que todos percebam como irmãos. Pelos governantes de todas as nações, que cumpram suas obrigações com honestidade e com amor, e que olhem principalmente os mais necessitados. Vibremos pelos desabrigados, os desempregados, os moradores de rua, os encarcerados e os refugiados de guerra. Que tenham coragem e esperança, e que a fé esteja sempre em seus corações. Vibremos por todas as crianças e adolescentes, para que sejam orientados no caminho do bem. Vibremos muita luz para os idosos, levando um abraço de conforto, esperança e consolo. Vibremos por todos os enfermos do corpo e da alma, enviando paz e coragem, e que tenham forças de superar suas dificuldades. Vibremos pela união de todas as religiões e implantação do Evangelho nos lares. Por nossos parentes e amigos, que nesse instante possam ser envolvidos pela luz de Jesus. Viveremos luz para os nossos lares, que cada cômodo receba as boas energias de nossos amigos espirituais. Vibremos por nossa casa de orações e por todos os colaboradores, encarnados e desencarnados, que sempre possamos buscar neste local o entendimento de nossas dificuldades. Vibremos pelas águas que deixamos em nossos lares, que recebam o remédio que cada um necessita, pelos nomes que se encontram no caderno e também os que deixamos ao nosso lado, assim como o nome ou uma situação que se apresente em nossas lembranças. E agora, pedimos licença para que todos que estejam assistindo virtualmente esta reunião recebam da espiritualidade amiga o passe coletivo. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. Chegamos então ao final da nossa reunião. Convido a todos novamente a fecharem os olhos. Querido Deus, aqui os corações se unem em nome de Jesus para agradecermos por mais essa reunião onde os nossos espíritos foram envolvidos e tocados. Agradecemos a espiritualidade maior que se fez presente durante toda a nossa reunião, iluminando-nos e abençoando-nos com sua luz, amor e graça, e que essa luz nos acompanhe. Assim seja. Uma boa noite a todos que nos acompanham virtualmente, seja uma semana de muita paz, de muita luz, e aqueles que aqui estão receberão o passe
e poderão retornar aos seus lares bem mais abastecidos, recompensados do que quando chegaram aqui. Uma boa noite a todos.